Que tal ouvirmos a história das estrelas de hoje, dia 22 de maio de 2025? Versão final adaptada com refinamento de estilo. Olá, minha querida estrela. Seja muito bem-vinda ao Astro do Dia, esse cantinho aconchegante onde o coração encontra o céu. Aqui é um refúgio suave, onde todos os dias nos conectamos em silêncio com a sabedoria do universo. Eu sou a sua astróloga, sua companheira de jornada aqui no Astro do Dia, e venho compartilhar com você diariamente os recadinhos gentis que o céu nos envia com tanto carinho. As estrelas continuam a nos sussurrar palavras calmas e serenas. Neste instante, convido você a abrir o coração e escutar com atenção o que o universo deseja lhe dizer. A luz que vive em você pode sim voltar a brilhar com ternura. Já preparou sua xícara de chá bem quentinha? Feche os olhos por um breve momento, respire bem fundo e sinta o abraço leve do cosmos envolvendo este instante precioso. Este momento é só seu, um presente delicado do universo para o seu coração. Agora vamos caminhar bem devagar até os recadinhos que as estrelas nos deixaram hoje. E se quiser, compartilhe um pequeno gesto de gratidão nos comentários, como "Obrigada, Universo" ou "Obrigada, Estrelas". Essas palavras simples criam uma ponte ainda mais linda entre o seu coração e o céu. E minha estrela radiante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das estrelas. O seu carinho chega até mim como uma estrela suave que brilha no vasto céu da noite. Oi, meu bem! Sente só esse clima que está no ar hoje, dia 22 de maio de 2025. A lua percorre os últimos graus de Peixes, trazendo aquela sensação de sonho, nostalgia e uma certa vontade de acolher o coração. É um dia em que as emoções fluem mais como águas suaves, ora um pouco confusas, mas sempre profundas. Essa energia lunar ativa nossa sensibilidade, nossos sonhos e aquela vontade de se conectar ou, quem sabe, ficar um pouco no nosso próprio mundo. O Sol ainda caminha no signo de Touro, iluminando nossa necessidade de estabilidade, toque, conforto e prazeres simples. É como se hoje o céu viesse sussurrar: desacelera, sente teu corpo, abraça teu presente. Com a Lua formando sextil a Mercúrio pela manhã, conversar fica mais fácil. As palavras saem doces e podemos trocar confidências, desabafos ou pequenas alegrias. Vênus em harmonia com Marte traz um leve frescor nas relações, pequenos gestos de afeto, olhares, uma vontade de agradar ou de ser agradada. Sabe quando a gente sente um clima diferente, uma pontinha de romance pairando no ar? Permita-se experimentar isso. Hoje, sugeriria abrir espaço para o encanto, escutar teu ritmo interno e se deixar guiar pelas delicadezas do cotidiano. O universo fala contigo nos detalhes numa mensagem inesperada, num café partilhado ou num silêncio aconchegante. Áries, hoje a energia para você, Ariana, tá com essas nuances aqui: aconchego, ternura, desejo, nostalgia e um pouquinho de impaciência. Hoje é daqueles dias que o coração de Áries, tão ligado na ação, sente uma vontade inesperada de ficar mais perto de quem traz conforto, sabe? Aquele desejo de carinho, toque ou até de se refugiar num abraço conhecido pode falar mais alto agora. Vem uma ternura diferente ao olhar para as pessoas, tanto para o próprio bem-estar, quanto com vontade de agradar ou ser agradada. Como se o mundo pedisse um pouco de pausa para curtir os detalhes gostosos do cotidiano. Só que mistura nessa doçura, aparece uma pitadinha de nostalgia. Lembranças antigas, talvez de algo que não foi dito ou vivido. E aí bate também uma impaciência. E essa vontade de resolver tudo logo, de sentir as coisas acontecendo. Mas sabe, hoje, o universo está te pedindo calma, para sentir, e não tanto para agir. Principalmente na relação com quem você gosta, pequenos gestos, palavras carinhosas ou até um silêncio compartilhado podem falar mais do que grandes atitudes. Se tem alguém especial ali por perto, repara nos olhares e nas entrelinhas.
Às vezes é neles que nasce aquele clima gostoso de romance, mesmo que discreto. E se for dia de ficar sozinha, permita-se sonhar com tranquilidade e cuidar do que te faz bem, sem pressa. O importante é não se cobrar demais para dar respostas rápidas. Tudo flui quando a gente se escuta de verdade. Experimente reservar 5 minutinhos só para sentir o ritmo do seu corpo, sem obrigações. O encanto do dia pode estar no detalhe mais simples, se permita notar. Touro, vamos começar sua energia de hoje. Palavras que resumem o clima: estabilidade, conforto, presença, nostalgia, confusão. Hoje é aquele tipo de dia em que o universo parece te convidar para tocar o chão devagarinho, sabe? Sentir o corpo, a casa, o cheirinho do café. As coisas ganham outra textura quando você desacelera, percebeu? O mundo ao redor pede calma, pede um olhar mais carinhoso para você mesma e para quem está perto. Tem um ar de nostalgia flutuando, lembranças suaves. Vontades antigas, uma vontade danada de trazer de volta o que te faz sentir segura. E no meio disso tudo, pode bater um tiquinho de confusão ou dúvidas, como se o coração não decidisse se quer silêncio ou companhia. No amor, pequenos gestos têm muito mais impacto hoje. Um toque, um olhar, uma mensagem doce. Quem sabe até rola um clima diferente no ar, aquela pontinha de romance que brota sem aviso. No dinheiro, o segredo está mesmo nos cuidados simples, no valor do que já tem, mais do que no que falta. Relacionamentos e família pedem esse aconchego, conversa fácil, confidência, gentileza trocada. É dia de reparar no detalhe e se permitir também sonhar um pouco, sem tanta cobrança, só deixando fluir. Se puder, se dê 5 minutos para sentir o aroma e o sabor do que você come ou bebe. Isso é presença. Tudo que você busca já mora no simples. Permita-se sentir, sem pressa. Gêmeos, o horóscopo de hoje começa assim. As 5 palavras da energia do dia são sonho, afeto, mensagem, nostalgia, desatenção. Hoje é daqueles dias em que tudo fica um pouco mais sutil, percebe? Sinto uma ondinha de nostalgia passando, como se você lembrasse de cheiros, risos ou de um tempo que traz saudade boa. Mas ao mesmo tempo, existe uma ternura diferente no ar. Pequenos gestos, palavras leves, conversas meio sonhadoras. Tem vontade de escrever para alguém? De buscar aquela pessoa especial ou até de reencontrar velhas amizades? Para quem está solteira, pode notar um clima doce, seja numa troca de mensagens, seja num olhar curioso de alguém. Família ou trabalho, hoje pede mais paciência. As atenções podem se dispersar, bate aquela falta de foco. Sabe? Nada de cobranças. Deixe a mente fluir e escute o que vem de dentro. Se pintar uma saudade, liga, manda mensagem, troca ideia porque hoje a conexão verdadeira, mesmo que breve, vale ouro. E olha, para dinheiro pode ser interessante observar onde você não está prestando atenção ou gastando por impulso. Vai com suavidade, gêmea. Hoje, troca uma mensagem gentil com alguém que você gosta só para espalhar carinho mesmo. Permita-se sentir a leveza das pequenas delicadezas, porque nessas entrelinhas a alma encontra aconchego. Câncer. Hoje sinto que as palavras que mais traduzem esse clima para quem é de Câncer são acolhimento, ternura, nostalgia, entrega e leveza. Hoje é daqueles dias que o coração de Câncer sente tudo muito mais fundo, sabe? A energia está carregada daquela vontade de cuidar e também de ser cuidada. Às vezes, bate uma nostalgia, um desejo de relembrar velhos tempos, mas sem peso, só para aquecer a alma e se sentir mais próxima de quem você ama. Conversas hoje podem correr mais suaves, com aquela doçura natural, e os sentimentos vêm com força, mas de um jeito bom, quase como uma maré que traz e leva memórias, deixando uma sensação de calma. Tá um clima perfeito para você valorizar pequenos contatos, seja com a família, os amigos ou alguém especial. Às vezes, um simples olhar, um abraço demorado
ou até uma mensagem inesperada deixam o dia mais bonito. No fundo, é como se você sentisse uma paz nova brotando, como se pudesse confiar em pequenos gestos de afeto para deixar tudo mais leve. E olha, se pintar uma dúvida, uma insegurança, respira. Esse não é dia de decidir tudo, mas sim de sentir, acolher e deixar o presente falar através dos detalhes da rotina. O universo se revela muito nos pequenos instantes, percebe? Hoje, se der, tire um tempo só para fazer algo que te acalme, nem que seja só ouvir sua música preferida em silêncio. Confia. Um gesto de carinho, por menor que seja, já pode aquecer teu mundo inteiro. Leão, vamos sentir juntos a energia que envolve hoje o teu signo. As palavras que definem esse clima são encanto, carinho, presença, memória, insegurança leve. Hoje, sabe aquela vontade gostosa de se rodear de gente querida, mesmo que seja só para ficar junto em silêncio? O dia traz uma aura meio mágica, quase como se cada gesto tivesse um sabor mais doce e os encontros fossem tingidos por uma nostalgia boa. Talvez role aquela lembrança de tempos mais leves, ou uma vontade de resgatar afetos que pareciam adormecidos. E olha, para quem tá numa relação, o astral tá perfeito para apreciar o outro, até nos detalhes mais simples. Às vezes um olhar já diz tudo. Só cuidado para não se perder numas pequenas inseguranças, tá? Aquele medinho do coração surgir do nada, mas pensa, isso faz parte do processo de sentir profundamente e não precisa te afastar de quem importa. Escuta o que teu corpo pede, pode ser um abraço apertado, um cheiro de café fresco, ou só sentar com quem você gosta para dividir um pedacinho da alma. O dia convida a criar vínculos mais verdadeiros, mas também a celebrar quem você é, sem esquecer que o encanto começa dentro de você. No trabalho ou na vida prática, aproveita para agir no tempo certo. Não se apresse, as coisas vão fluir com mais leveza se você confiar no ritmo do universo. A dica de hoje: demonstre carinho em palavras simples. Um recado ou um elogio faz diferença. Conselho do coração: abraçar quem faz bem é um jeito silencioso de cuidar de si mesma. Virgem. Os 5 sentimentos-chave de hoje são afeto, cuidado, estabilidade, reflexão e um pouquinho de insegurança. Hoje é daqueles dias em que tudo pede mais suavidade, sabe? Parece que o ambiente ao redor fica mais doce, mais propício para pequenos gestos de carinho. Com essa vontade de cuidar de quem a gente ama, até mesmo nas coisas mais simples do cotidiano. Um almoço preparado com paciência, uma mensagem enviada só para saber se está tudo bem. E ao mesmo tempo, o coração de Virgem sente aquela necessidade de ordem, de estabilidade, de entender exatamente onde está pisando. Só que olha, pode ser que bata uma certa insegurança, uma sensação de não controlar completamente o fluxo das emoções. Nessas horas, vale lembrar, não tem problema sentir dúvida, não tem problema relaxar um pouco mais. O dia vai pedir que você solte um pouco as rédeas e permita-se sentir. O clima entre as pessoas tende a ficar mais aberto, receptivo. Conversar, dividir uma preocupação ou até sorrir baixinho sem motivo. Isso pode criar uma conexão verdadeira. No amor, pode aparecer um gesto singelo que muda teu astral, um olhar de cuidado, uma frase meiga. Para as questões financeiras, tudo caminha melhor quando você organiza, mas não se cobre demais, tá? Se perceber que a ansiedade veio, tente organizar o espaço ao seu redor. Às vezes, só arrumar uma gaveta já alivia a mente. Você não precisa ter todas as respostas hoje, só precisa acolher o que sente. Libra, o horóscopo de hoje começa assim. As 5 palavras da energia do dia para você são equilíbrio, doçura, partilha, reflexão, leveza e um fundinho de saudade. Hoje, sabe aquela sensação de que o mundo está mais macio e você sente vontade de trazer mais beleza para o seu entorno? É isso que paira no ar para Libra. Parece que tudo te pede um olhar mais gentil para os outros e principalmente para si mesma.
O dia tá perfeito para conversas suaves, para escutar e ser escutada, para dividir tuas percepções sem precisar se explicar tanto. Tenho uma vontade de harmonia, de deixar os acordos fluírem, sem precisar se desgastar. Só que ao mesmo tempo, olha, pode bater aquela nostalgia, sabe? Um desejo de recuperar momentos, revisitar lembranças, até se perguntar sobre certas escolhas. Não tenha pressa de resolver tudo de uma vez. Hoje é dia de acolher o que vier, sentir no corpo, sem julgar. O amor chega de mansinho, nos detalhes pode ser um elogio sutil, um carinho inesperado ou até um silêncio cúmplice. Nas relações, clima de romantismo leve, sem pressão. Só vontade de estar perto, nem que seja por mensagem. No dinheiro, é hora de valorizar o essencial: conforto, prazer simples, presentes que tragam alegria de verdade. Cuida do teu coração sem se cobrar perfeição. Dica prática do dia: se der vontade de sumir um pouquinho, respeite seu tempo e só responda quando se sentir pronta. Conselho emocional de hoje: permita-se sentir tudo, sem pressa de entender cada emoção. Escorpião, vamos entrar no clima desse 22 de maio de 2025 e sentir juntos o que paira no ar hoje. Escorpião, começa assim. Palavras-chave da energia de hoje: acolhimento, profundidade, encanto, nostalgia, confusão. Olha, hoje tem uma vibração quase líquida rodando por dentro da gente, sabe? Parece que tudo toca mais fundo e o coração pede mesmo para ser abraçado. Escorpião sente isso forte. O dia traz um convite bonito para se permitir sentir de verdade. As emoções podem vir com intensidade, mas não aquela de tempestade. É mais como uma correnteza leve, mas profunda, às vezes batendo uma nostalgia, às vezes só vontade de ficar no aconchego do próprio mundo. Tem cheiro de lembrança, umas saudades que surgem do nada, e uma pontinha de esperança, de querer se encantar de novo em detalhes simples. E por mais que a mente tente entender tudo, hoje pode haver uma névoa, um tantinho de confusão. Mas não precisa se preocupar com isso agora não. Coloca a atenção nos gestos pequenos, numa conversa que aquece, no toque que conforta, ou até em palavras mais suaves vindas de quem você gosta. Amor hoje acontece assim, baixinho, em gestos quase imperceptíveis. Procure valorizar o que te traz presença, porque essa energia toda parece pedir para você abraçar o que sente, escutar o próprio ritmo e não cobrar respostas definitivas. No dinheiro, atenção para os impulsos. É fácil se perder no desejo de comprar algo para preencher um vazio, mas só permita se fizer sentido de verdade. Experimente ouvir uma música tranquila e deixar a mente solta por alguns minutos. Lembre-se, sentir nem sempre tem explicação, mas acolher o que vem pode transformar o dia. Sagitário, horóscopo começa agora. As 5 palavras da energia de hoje são alegria, inspiração, ternura, reflexão, distração. Hoje é daqueles dias em que a leveza conversa com a gente de jeitinho gentil, sabe? Tem algo de sonhador no ar, quase como uma vontade de se jogar no mundo novo, procurar sentido nas pequenas coisas ou se encantar com uma lembrança. A tua energia que já costuma buscar horizontes longe, hoje pode se sentir mais inclinada ao afeto dos detalhes, aquele carinho que chega sem fazer barulho. Ao mesmo tempo, pode rolar uma pontinha de distração, aquela sensação de cabeça no mundo da lua. Mas olha, tá tudo certo. Você vai perceber que não precisa se cobrar tanto foco. O universo pede só um pouco de presença e ternura consigo mesma. Nos relacionamentos, percebe que os gestos simples dizem muito. Uma mensagem doce, um sorriso espontâneo, um abraço mais longo. Sabe aquele clima gostoso, meio mágico, que às vezes paira entre as pessoas? Preste atenção nos sinais, inclusive nos mínimos detalhes. Hoje, permitir-se sentir sem se julgar é o melhor presente para seu próprio coração. No quesito dinheiro, não é dia de arriscar, mas de sonhar planejando. E quanto ao amor, pequenos encantos podem renovar o olhar para quem está ao lado ou até iluminar conversas que aquecem.
O segredo está em se conectar mais com o instante e menos com a inquietação. Dica prática do dia: se perder o foco, volte para a respiração. Ela sempre te traz para o agora. Conselho emocional: dê valor ao sentimento, mesmo se ele parecer confuso hoje. Capricórnio, as 5 palavras da energia do dia são aconchego, resiliência, ternura, rotina, saudade. Olha, hoje é daqueles dias em que o coração de Capricórnio sente uma vontade diferente de se cuidar. Sabe, eu percebo que o tempo está mais macio, com um clima de doçura espalhado nas pequenas coisas do cotidiano. É como se a gente precisasse buscar um cantinho seguro, seja dentro de casa, no colo de alguém querido ou só naquele café feito com carinho. Tem uma sensação de saudade no fundo, algo do passado querendo ser lembrado, um cheiro, uma música, um jeito de antes. Mas isso não precisa pesar. Pode ser só uma lembrança boa que aquece. A rotina está pedindo leveza, um olhar mais atento para as pequenas ternuras. E mesmo que a mente queira exigir um pouco mais de produtividade ou controle, tem algo mais profundo dizendo: desacelera, acolhe tuas próprias emoções, fica um pouco mais com quem te faz bem. Nos relacionamentos, vale dar espaço aos gestos de afeto às vezes, um olhar calmo ou um abraço mudo dizem tudo. E no amor, pode pintar aquele encanto tímido, aquela vontade de demonstrar mais cuidado, mesmo em meio às responsabilidades do dia a dia. Permite-se sentir. Mas respeita teu ritmo. Coração de Capricórnio não precisa correr, só se abrir aos detalhes delicados do hoje. Se der, reserva uns minutinhos só para você, entre um compromisso e outro. Às vezes, o carinho mais verdadeiro é o que você oferece para si mesma primeiro. Aquário, vamos começar o seu horóscopo de hoje. A energia desse dia tá assim, olha só: confiança, criatividade, delicadeza, reflexão, incerteza. Hoje é um daqueles dias em que a cabeça de Aquário voa mais longe, mas o coração pede um pouco mais de pele, de proximidade verdadeira, sabe? Parece que as ideias não param, mas ao mesmo tempo há um desejo de sentir segurança, de confiar um pouquinho mais nos próprios sentimentos ou até de dividir sonhos com alguém. Tem uma delicadeza no ar, vontade de criar, de trocar, de fazer leve, sem peso. Mas olha, a vibe traz aquele toque de reflexão. Será que estou ouvindo meu corpo, minhas emoções, ou só seguindo no automático? E aí vem uma pitadinha de incerteza, aquela sensação de estar entre mundos querendo liberdade, mas buscando aconchego. No amor, hoje o charme está sutil, quase nos detalhes. Repare num olhar, numa mensagem que chega no momento certo, num convite meio tímido para um café. Relações pedem atenção, mas de um jeito carinhoso, nada de forçar. Deixe espaço para conversa sincera e gestos espontâneos. No trabalho e na vida financeira, o ideal é agir com criatividade e não insistir no que está travado. Permita-se fluir. Às vezes, basta confiar um pouquinho mais em si para enxergar novas possibilidades. Experimente escrever o que sente, nem que seja só para si mesma. Gentileza consigo mesma também é revolucionária, viu? Peixes. O horóscopo de hoje começa assim. As palavras da energia de hoje são: acolhimento, inspiração, delicadeza, memória, dispersão. Hoje, a energia está tão sensível. Sabe aquele dia em que o coração fica mais aberto para sentir tudo, até o que não é dito? O clima é de sonho, nostalgia, vontade de ficar quietinha, pensar na vida, deixar as emoções fluírem como água. Tem aquele desejo de se aconchegar, de buscar carinho no olhar de quem está por perto, mas ao mesmo tempo pode bater uma certa dispersão. A mente vai longe, fica um tiquinho no mundo da lua. Nas conversas, tudo encaixa mais doce, e talvez surja a oportunidade de dividir algo íntimo, um segredo, uma alegria pequena. Tem romance no ar também, mas acontece nos detalhes, num abraço mais demorado, numa mensagem especial ou num café simples que aquece. Hoje, meu conselho é deixar a vida te mostrar o encanto dos instantes pequenos e confiar nos sinais sutis, porque às vezes é neles que mora o amor, viu? Permita-se sonhar, sim, mas também aproveite para se dar o colo que você merece, sem cobrança. Se bateu saudosismo,
Acolhe. Faz parte desse seu fluxo tão profundo. Experimenta escrever uma lembrança boa no papel e deixar num lugar onde você veja sempre. Se você se escutar de verdade hoje, vai descobrir um carinho novo dentro de si mesma. E assim, queridas, seguimos para o encerramento de nosso encontro sob as estrelas. Hoje, as emoções nos guiaram por caminhos de autodescoberta e compaixão. Que você possa levar essas reflexões ao coração e deixar que elas floresçam. Se hoje não foi sobre grandes respostas, talvez tenha sido sobre escutar melhor seu coração. Até a próxima, com carinho e luz.